Nunca encontraram uma múmia nas pirâmides de Gizé. Isso não é teoria alternativa, não é especulação. É fato arqueológico documentado. Em mais de 200 anos de escavação e estudo intensivo das 3 pirâmides de Gizé, a Grande Pirâmide, a Pirâmide de Khafre e a Pirâmide de Mycerinos, nunca foi encontrada uma única múmia real. Não encontraram inscrições funerárias dentro da Grande Pirâmide. Os textos das pirâmides, as orações e fórmulas mágicas que aparecem em todas as outras pirâmides egípcias, simplesmente não existem na Grande Pirâmide. Ela é praticamente sem inscrições no interior. Não encontraram os vasos canópicos que guardam os órgãos mumificados. Não encontraram os amuletos protetores. Não encontraram as estatuetas Ushabti que deveriam acompanhar o morto. Não encontraram os tesouros que os egípcios enterravam com seus reis. A Grande Pirâmide não tem nenhuma das características que definem um túmulo egípcio. E em 2018, físicos de 2 universidades europeias publicaram um estudo científico revisado por pares que confirmou algo extraordinário. A Grande Pirâmide concentra energia eletromagnética em suas câmaras internas. Ela funciona como uma antena, como um ressonador de energia. Isso não saiu em blog de conspiração. Saiu em revista científica, com método cálculos e peer review. Então a pergunta é simples e direta. Por que alguém construiria um túmulo que funciona como antena de energia? A resposta que a arqueologia convencional evita dar é a mais óbvia. Porque nunca foi um túmulo. Fica até o fim, porque vamos desmontar a maior suposição da arqueologia moderna. Bloco por bloco, câmara por câmara. Vamos analisar a Grande Pirâmide como engenheiros, não como turistas encantados com o tamanho. Se você projetasse um túmulo para o homem mais poderoso do mundo, como ele seria? Acessível, com câmaras decoradas com o nome e as conquistas do morto, com espaço para todos os objetos que ele levaria para a eternidade, com corredores que os sacerdotes pudessem usar nos rituais. A Grande Pirâmide é o oposto disso em quase todos os aspectos. Vamos examinar cada elemento interno, começando de baixo para cima. A câmara subterrânea. Fica escavada diretamente na rocha abaixo da pirâmide. Está aparentemente inacabada. As paredes são brutas, sem revestimento, sem acabamento. A explicação convencional foi o plano original de Quéops e foi abandonado. Ele mudou de ideia e decidiu construir as câmaras mais acima. Mas faraós não mudavam de ideia no meio da construção de seus túmulos. O projeto era planejado com anos de antecedência. Cada detalhe era decidido antes da primeira pedra ser colocada. Uma explicação alternativa mais coerente. A câmara subterrânea não era para ser acabada. Ela tinha uma função técnica, talvez relacionada à captação de energia geotérmica ou vibracional da rocha viva abaixo. A Câmara da Rainha. Apesar do nome dado pelos árabes medievais, não há nenhuma evidência de que tenha abrigado uma rainha ou qualquer pessoa. Está no centro geométrico da pirâmide. O detalhe mais estranho são os dutos de ar. A Câmara da Rainha tem 2 dutos que sobem em ângulo, para o norte e para o sul, mas eles não chegam ao exterior da pirâmide. Dutos de ar que não ventilam nada. Para um túmulo isso não faz sentido. Uma múmia não precisa de ar. Mas para uma máquina, dutos que direcionam fluxo de ar ou energia em ângulos específicos fazem todo o sentido. E esses dutos apontam para estrelas específicas, para o cinturão de Órion ao sul, para a estrela polar ao norte. A Grande Galeria. Esta é a mais impressionante das estruturas internas. 47 metros de comprimento, 8,5 metros de altura. As paredes sobem em degraus, criando uma seção transversal escalonada. Qualquer pessoa que entre na Grande Galeria percebe imediatamente que a acústica é extraordinária. Sons se propagam de formas específicas. Certas frequências são amplificadas. Pesquisadores acústicos mediram. A Grande Galeria amplifica sons na faixa de frequências baixas com precisão impressionante. Funciona como um tubo de órgão gigante, mas sintonizado. Para que um túmulo precisaria de acústica? Uma múmia não ouve música.
Para uma máquina que manipula frequências sonoras, acústica é o componente central. A Câmara do Rei. Aqui fica o elemento mais tecnicamente interessante de toda a pirâmide. A câmara é completamente revestida de granito de Assuan, a mesma pedra dura e vermelha das caixas do Serapeum que vimos no episódio 1. O granito não foi escolhido por questões estéticas. O Egito tem calcário em abundância, material muito mais fácil de trabalhar. Usar granito, que tinha que ser transportado 800 quilômetros, foi uma escolha deliberada e custosa. Por quê? Porque granito contém quartzo, e quartzo tem uma propriedade física fundamental, chamada piezoeletricidade. Quando você comprime ou vira cristais de quartzo, eles geram uma tensão elétrica. E quando você aplica uma tensão elétrica a eles, eles vibram. É o mesmo princípio usado nos microfones, no sonar de submarinos, nos equipamentos de ultrassom médico. Granito cheio de quartzo, sob pressão e vibração constante, gera eletricidade. Acima da Câmara do Rei, existem 5 câmaras de descarga, cavidades empilhadas umas sobre as outras. A explicação convencional é que distribuem o peso da pirâmide acima, mas a Câmara da Rainha, diretamente abaixo, não tem câmaras de descarga e nunca colapsou em 4.500 anos. O peso é distribuído pelos ângulos da própria pirâmide, não pelas câmaras. As câmaras de descarga têm outra função, possivelmente acústica, possivelmente para criar pressão específica sobre o granito abaixo. O sarcófago. Uma caixa de granito na Câmara do Rei, sem tampa. A tampa nunca foi encontrada, sem inscrições, sem múmia, sem evidência de uso funerário, e maior do que a entrada da câmara. Isso significa que foi colocado ali durante a construção, não depois. Foi parte do projeto original. Se era um sarcófago, por que não há onde colocar a tampa? Por que não há inscrições com o nome do faraó que supostamente seria enterrado ali? A estrutura completa da Grande Pirâmide, do subterrâneo ao topo, faz sentido como máquina. Não faz sentido como túmulo. Em 2018, 2 grupos de pesquisadores publicaram um estudo no Journal of Applied Physics. Não é uma revista marginal. O Journal of Applied Physics é uma das publicações científicas mais respeitadas do mundo na área de física aplicada. Os pesquisadores eram da Universidade ITMO, em São Petersburgo, Rússia, e do Laserzentrum Hannover, na Alemanha. O título do estudo: Investigation of the Great Pyramid of Giza as a Resonator of Electromagnetic Energy. Eles criaram um modelo computacional preciso da Grande Pirâmide, geometria, materiais, proporções, e simularam como ondas eletromagnéticas interagem com essa estrutura. O que descobriram foi surpreendente. Quando ondas eletromagnéticas na faixa de comprimento de onda entre 200 e 600 metros interagem com a pirâmide, a estrutura as concentra em 2 lugares específicos: as câmaras internas, especificamente a Câmara do Rei e a Câmara da Rainha, e a base, a fundação da pirâmide. A intensidade do campo eletromagnético nessas regiões é significativamente maior do que seria sem a estrutura piramidal. Em linguagem simples, a pirâmide pega a energia eletromagnética do ambiente e a foca em pontos específicos do seu interior. Funciona como uma antena, como um ressonador. Os pesquisadores foram cuidadosos em suas conclusões. Disseram explicitamente que não estavam afirmando que a pirâmide foi intencionalmente projetada para essa função. Apenas descreviam o que observaram fisicamente. Mas o que observaram é real e verificável. Agora combine isso com os estudos acústicos independentes. Pesquisadores de acústica que estudaram a Câmara do Rei mediram sua frequência de ressonância em 121 Hz, perto da nota Fá sustenido na escala musical. O sarcófago de granito ressoa em 117 Hz, ligeiramente diferente. Quando 2 objetos vibram em frequências muito próximas, criam um fenômeno chamado batimento, uma pulsação que tem a frequência igual à diferença entre as duas. Nesse caso, uma pulsação de 4 Hz fica na faixa delta das ondas cerebrais, o estado de sono profundo.
e, segundo algumas pesquisas, de estados alterados de consciência. Isso foi projetado intencionalmente? A pirâmide foi construída para induzir estados específicos de consciência em quem entrasse? Não sei responder com certeza, mas posso dizer que nenhum arquiteto de túmulo egípcio teve esse cuidado acústico em nenhum outro sarcófago ou câmara funerária do Egito. Isso é único, deliberado e inexplicado. O engenheiro mecânico Christopher Dunn passou décadas estudando a Grande Pirâmide, não como arqueólogo, como engenheiro, com olhos treinados para identificar sistemas, componentes e funções mecânicas. Sua conclusão foi publicada em detalhes no livro The Giza Power Plant, em 1998, e nenhum debatedor acadêmico conseguiu refutar satisfatoriamente sua análise técnica. A hipótese de Dunn: a Grande Pirâmide era uma usina de energia acústica e eletromagnética. Veja como o sistema funcionaria, componente por componente. Passo 1. A fonte de vibração. A Grande Pirâmide está construída sobre um planalto de calcário. Abaixo desse planalto existem aquíferos, bolsões de água subterrânea que fluem e se movem continuamente. Água em movimento em cavidades de rocha gera vibração. Gera infrassom, frequências abaixo do que o ouvido humano detecta, mas que o corpo físico sente. Esse infrassom sobe pela rocha e entra na estrutura da pirâmide. Passo 2. A amplificação. A Grande Galeria, com sua acústica extraordinária e suas paredes escalonadas, funciona como um amplificador de frequências específicas. Dunn propõe que os nichos nas paredes da Grande Galeria continham ressonadores de Helmholtz, dispositivos que amplificam frequências específicas, como o som que você ouve quando sopra em cima de uma garrafa vazia. Esses ressonadores sintonizariam e amplificariam as vibrações vindas de baixo, criando um campo de ressonância preciso. Passo 3. A conversão piezoelétrica. O granito da Câmara do Rei, cheio de cristais de quartzo, estava submetido a esse campo de vibração amplificada. Cristais de quartzo sob vibração geram eletricidade. Quanto mais cristais, mais eletricidade. Quanto mais intensa a vibração, mais energia gerada. O granito de Aswan tem alta concentração de quartzo, entre 20% e 30% da composição mineral. Foi escolhido deliberadamente por essa propriedade, não apenas pela durabilidade. Passo 4. A transmissão. A Grande Pirâmide originalmente tinha revestimento externo completo de calcário de Tura, um calcário branco e extremamente polido, tão polido que brilhava ao sol como metal. Calcário é um bom isolante elétrico. A pirâmide com seu revestimento seria como um capacitor gigante, gerando e armazenando carga elétrica na estrutura de granito condutivo por dentro, isolada pelo calcário por fora. O Pyramidion, a pedra do topo, hoje desaparecida, pode ter sido de elétron, uma liga natural de ouro e prata que é excelente condutor, um terminal de saída da energia gerada. O revestimento foi removido ao longo dos séculos para construir Cairo. O Pyramidion desapareceu em algum momento da história. A usina foi desmontada, peça por peça, por pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. O que sobrou é o esqueleto do sistema, mas mesmo o esqueleto ainda concentra energia eletromagnética, como o estudo de 2018 confirmou. Louco? Talvez, mas explica a estrutura interna da pirâmide melhor do que túmulo elaborado para um faraó que nunca foi encontrado ali. Se a Grande Pirâmide era uma máquina, havia um manual. Alguém sabia como construí-la, sabia como operá-la, sabia para que servia. Onde está esse conhecimento? Para responder isso, precisamos falar de Thoth. No panteão egípcio, Thoth é único, diferente de todos os outros deuses. Ra era o deus do sol. Osíris era o deus dos mortos. Horus era o deus do céu. Ísis era a deusa da magia. Todos tinham domínios específicos do mundo natural ou sobrenatural. Thoth era o deus do conhecimento em si, como conceito absoluto. Thoth inventou a escrita hieroglífica.
Pelo menos é o que os textos egípcios dizem. Ele criou o sistema pelo qual o conhecimento poderia ser registrado e preservado. Thoth inventou a matemática, a geometria, a astronomia, a medicina. Thoth era o escriba dos deuses, o que significa que ele registrava tudo. Em qualquer reunião divina, Thoth estava presente, documentando. Os gregos, quando encontraram Thoth, o identificaram imediatamente com Hermes, seu próprio deus do conhecimento e da comunicação. O chamaram de Hermes Trismegisto, Hermes 3 vezes grande. Toda a tradição hermética ocidental, a alquimia medieval, a magia renascentista, o hermetismo filosófico, afirma derivar do conhecimento de Thoth Hermes. Mas quem era Thoth realmente? Os textos egípcios o descrevem como tendo existido antes das dinastias, como sendo um dos primeiros, não nascido de outros deuses, mas simplesmente existindo desde o início. Algumas tradições egípcias dizem que Thoth veio de uma terra distante, trouxe o conhecimento de uma civilização que havia sido destruída, estabeleceu-se no Egito e ensinou. Isso soa familiar. É o mesmo padrão dos Shamsu-Hor do episódio 1. Thoth pode ter sido um dos Shamsu-Hor, ou talvez o mais importante deles, o guardião central do conhecimento técnico. E antes de partir, antes de se retirar da vida pública, seja lá o que isso signifique concretamente, ele guardou o conhecimento mais importante. Para que não fosse perdido novamente, ele o guardou sob a esfinge, na Sala dos Registros. A Sala dos Registros não é só uma lenda esotérica. Existem referências a câmaras secretas em Gizé em textos egípcios antigos. O livro de Thoth, um texto que supostamente continha o conhecimento supremo, é descrito como estando escondido em algum lugar na área de Gizé. A tradição árabe medieval, que precedeu a arqueologia moderna, fala consistentemente de câmaras e tesouros abaixo das pirâmides e da esfinge. E Edgar Cayce, o profeta adormecido americano, que fez centenas de leituras psíquicas documentadas nas décadas de 1930 e 1940, descreveu especificamente uma câmara sob as patas dianteiras da esfinge, contendo registros da Atlântida, contendo o verdadeiro histórico da origem da humanidade. Cayce fez essa declaração décadas antes de qualquer tecnologia de escaneamento existir para verificar. Em 1991, pesquisadores usaram equipamentos sísmicos ao redor da esfinge. Robert Schoch, geólogo de Yale, e Thomas Dobeke, geofísico, conduziram o estudo. Encontraram anomalias claramente definidas abaixo da esfinge. Uma cavidade retangular sob as patas dianteiras, com dimensões de aproximadamente 12 metros por 9 metros. Não natural, com bordas definidas, uma câmara. Em 1996, a Universidade do Estado da Flórida conduziu um estudo independente usando tecnologia diferente. Também encontrou cavidades, câmaras, túneis. O governo egípcio, que controlava o acesso a Gizé, ficou muito interessado nessas descobertas. E então fechou tudo. Zahi Hawass, o secretário-geral do Supremo Conselho de Antiguidades do Egito por muitos anos, assumiu o controle total das pesquisas em Gizé. Pedidos de escavação foram negados. Pesquisadores independentes foram impedidos de conduzir estudos na área. Hawass declarou publicamente que as anomalias eram naturais, que não havia nada significativo abaixo da esfinge. Mas aqui está o problema com essa declaração. Se você afirma que não há nada significativo em um lugar, a prova disso é mostrar o que está lá. Se você bloqueia toda investigação que poderia mostrar o que está lá, você não está provando que não há nada. Você está impedindo que a pergunta seja respondida. Por que bloquear a investigação se a resposta é não há nada interessante? Essa é a pergunta que nenhum jornalista mainstream fez diretamente a Hawass. E é a pergunta que permanece. Em 2017, o projeto Scan Pyramids, usando tecnologia de muons, partículas cósmicas que penetram qualquer material, encontrou um vazio enorme dentro da Grande Pirâmide. 30 metros de comprimento, completamente selado, sem entrada conhecida. Em 2023,
uma equipe encontrou um corredor oculto atrás da entrada principal da Grande Pirâmide. Cada vez que a tecnologia avança, encontramos mais coisas escondidas. E cada vez, o acesso total é negado. Tem um último elemento que não consigo deixar de mencionar. A posição da Grande Pirâmide não é aleatória. Se você dividir a superfície terrestre em quadrantes, separando a massa continental de terra do oceano, o centro geométrico dessas massas terrestres fica exatamente em Gizé. A probabilidade de isso ser acidente é astronomicamente pequena. A latitude da Grande Pirâmide é 29.9792458 graus norte. A velocidade da luz no vácuo é 299.792.458 metros por segundo. São os mesmos dígitos, reorganizados, mas os mesmos. Isso pode ser coincidência? Talvez. Mas se for coincidência, é de uma ordem que deveria nos fazer pausar. Os alinhamentos astronômicos da pirâmide são extraordinariamente precisos. Ela está alinhada ao norte verdadeiro com erro de apenas 3/60 de um grau, mais preciso do que o Observatório de Greenwich, construído com tecnologia moderna do século XVII. Os dutos da Câmara do Rei apontam para Órion ao sul e para a Estrela Polar ao norte, mas calculados para as posições dessas estrelas há 10.500 anos, não hoje. Não hoje, há 10.500 anos. Por que apontar para onde as estrelas estavam há 10.500 anos? Porque foi quando a pirâmide foi projetada, ou foi quando foi construída? E as 3 pirâmides de Gizé, juntas, replicam o padrão do cinturão de Órion, as 3 estrelas centrais da constelação, também calculadas para 10.500 a.C. Os construtores deixaram uma data codificada nas estrelas, uma data muito anterior à história convencional do Egito. Uma data que coincide com o fim do Younger Dryas, o cataclismo que discutimos na Semana das Civilizações Antigas. Uma data que diz: foi aqui que tudo recomeçou. Voltemos à pergunta do início. Se as pirâmides nunca tiveram múmias, para que foram construídas? A ciência moderna está a dizer: concentravam energia. A estrutura interna sugere: convertiam vibração em eletricidade. A acústica confirma: foram projetadas para manipular frequências. A posição e os alinhamentos mostram: foram construídas por alguém que conhecia a Terra e o céu, com precisão que não deveria existir naquela época. E onde está o manual? Possivelmente sob a Esfinge. Em câmaras que detectamos em 1996 com instrumentos científicos e que nunca pudemos abrir. Pode ser que não haja nada lá. Pode ser que as câmaras estejam vazias ou contenham apenas rocha natural. Mas a outra possibilidade existe. E enquanto o acesso for negado, a possibilidade permanece em aberto. No próximo episódio, vamos falar da Esfinge diretamente, do monumento que guarda essas câmaras, do monumento que não tem 4.500 anos, como a geologia demonstrou de forma contundente, do monumento cuja cabeça não é a original, e de o que isso tudo significa para a história do Egito que nos ensinaram. Episódio 3. A Esfinge Proibida. Se inscreva para não perder. Nos vemos lá.